Como é que vocês se conheceram? Total, essa história Cara, é a boa, né? história é muito boa. E A gente nunca contou. Olha aí, o furo de reportagem. Eu lembro que, só um parênteses, eu lembro quando a gente foi no aniversário do Marcos lá em Trancoso, que a gente ficou, juro, umas 2 horas falando da Contando. nossa história, e começou a chegar pessoas, né? Mas porque a gente lembra acha que daquilo? não é. É, Lembro. porque a gente acha que não era tão interessante assim. Ela falou, não, é interessante, continua contando aí, para de falar que não é interessante. 2 horas a gente não tem, então. Não. Vamos lá, é. É, que lá também tava, né? É, boa, sim. Férias, Boa, né? férias. Mas a gente se conheceu na internet, né? A gente se conheceu quando eu comentei um story dela. Sim. Olha só. Eu tinha 500 seguidores, perfil fechado. Ela já era grande. E você sempre foi interessado em sobrancelha. Rapaz, eu nem sabia O que era? Eu nem sabia o que era. Eu nem sabia o que Isso era. foi em 2019. Foi 2019. No Explorar, ela apareceu pra mim Você lá do achou ela Instagram. bonita e você mandou uma mensagem, foi Eu isso? falei, não, demais. Chavequeiro, Eu falei, gente, que mulher é essa? Eu falei, caramba, né? Mas você deu sorte, então, porque você já era grande já. Já. Não Não. desse tamanho hoje. Foram mas vários episódios É. Deve ser notado. conspirando, né? Eu já ouvi essa história, né? Porque Tipo, como eu ele disse, a comentava em tudo que eu postava. Eu tinha 2 perfis, era um pessoal, que não tem mais, e tinha o profissional. E ele mandava nos 2, o tempo todo. Então, qualquer Não, o coisa... tempo todo, calma. Então, todos os stories, amor. Eu mandava algumas mensagens. Gente, eu na mandava- verdade, posso confessar uma coisa que ele nega? Ah, Eu vou confessar. Meu Deus. Naquela época, 2019, eu tava solteira. E eu me cadastrei num aplicativo chamado Happn. aham. Que ele busca pessoas solteiras próximas a Próximo, você. aham. E aí ele fala que não, mas eu lembro que ele me mandou uma mensagem assim: te vi no Happn primeiro, mas ele apagou essa mensagem, ele nega. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Mas, gente, sabe engraçado? A gente acha que, por exemplo, quando ele fez cursinho no Tamandaré, na Liberdade, aqui pra faculdade, eu trabalhava na lanchonete da frente. Eu Olha tinha só uns que 16 anos. E ele, e eu trabalhava todo dia na lanchonete da frente, atendia todos os alunos. E ele ia lá. Então, provavelmente, a gente tem certeza que a gente já se conhecia de lá. É, Aham. quando eu Porque tava foi no, muito forte a nossa conexão. quando eu tava no terceiro colegial, algumas vezes a gente vinha pra cá, porque eu estudava no interior, né? Era Lorena. Aham. E aí eu vinha pra cá em algumas aulas que tinha no Tamandaré. E a família dela, o pai dela, tinha um restaurante ali próximo. Na E, cara, frente, não era? Na frente a lanchonete. Então eu de tenho cara. certeza que esse encontro já aconteceu, só que ali não foi pra frente. É, só que vocês também eram muito novos. Muito. Vai demorar a lembrar Que bom direito. que não. fisionomia, Eu falo É, isso, que porque eu bom. também Que bom, tive exatamente. opções de encontrar o Bruno antes. Eu falo, que bom que não Sério? aconteceu. É porque os nossos pais serviram juntos. Aham. Eu tava na academia militar com o irmão dela e demorou Mentira! 3 anos pra gente se conhecer. Caraca. Eles já sido eram antes. muito amigos e a gente não se conhecia. Olha só. Foi. A gente no momento se certo, conheceu no final das depois. contas. Caraca, que lindo. E aí eu respondi, cara, perfil fechado e tal, cara ousado, né? E aí eu lembro que eu respondi uma vez, aí acho que foi até na primeira vez que eu mandei um emoji, alguma coisa assim, ou uma frase, acho que foi uma piadinha. Aí ela respondeu. Eu falei, ué, Ela é descontraída, não descontraída? vem Não, com... Prezada senhora Não, Natália. É, descontraída. Aí beleza, mas aí o que aconteceu? Eu até apelidei ela na época de Mestre dos Magos. Por quê? Porque ela vinha, dava um oi e desaparecia durante um tempo. Depois ela voltava de novo em algum momento. E isso perdurou algum tempo, né? Sei lá, uns 4 meses, 5 meses. Aí eu, poxa, vamos fazer alguma coisa e tal. Já tinha alguma conversa e tal. E aí uma vez, cara, eu sou advogado, né? Então trabalhava na época, eu fui pra Recife fazer um despacho com um desembargador lá. E aí eu tava lá, cara, sei lá, era um bate e volta, no mesmo dia e tal. Aí dá umas 6:30 da tarde, eu tava no aeroporto pra pegar o voo de volta, ela me mandou uma mensagem do nada, sem Do contexto, nada. do nada. Quer tomar um café hoje? Eu falei, claro, só espera umas 3 horas que eu vou até aí, que eu tô voltando, né? Aí Exato. pousei em Congonhas e fui, cara, mochilinha, terno e tal. Do lado da clínica. Do lado da clínica, fui lá, tomamos um café, foi ótimo. A gente conversou horas, Foi. horas. Conversamos muito e tal, e aí A gente foi embora, já me beijou no carro nesse dia, me agarrou no Não, carro. não, mentira. Não Me fala agarro, eu isso. adoro quando começam essas divergências, né? E aí a gente se encontrou umas 3, 4 vezes, mas não foi pra frente. Eu já tava muito decidido nessa época. Ela não. Ele já falava que eu quero namorar e eu tava numa fase que eu tava trabalhando muito
Então, eu falava que eu queria independente, namorar, queria casar. família. Isso e era eu, 2019 ainda? é, 2019, 2019. Só que eu me Natália Beauty assustei. já existia, Já, né? Vale lembrar já. isso, pessoal. Sim, Já já existia. existia. Eu tava trabalhando muito, muito focado. Eu falava, cara, um homem agora vai me distrair. Ela já querendo era ou não. grande, Uhum. total, assim. Eu não quando eu conheci queria ela. me distrair com um relacionamento, que a gente tem que investir tempo e tudo, e carinho, e amor e energia. E aí, a gente ficou 1 ano sem se falar. Exato. 1 ano sem Porque se ele falar. ficou muito bravo, me bloqueou em tudo. Não bloqueei, não. Mas só ficamos 1 ano sem se falar. E aí, até dentro desse ano, ela fez uma festa da marca dela, ela me convidou e tal. E aí, eu dei uma desculpa, não fui. É, Essa parte ele não vai falar, né, Nath? É, A gente ouviu sim. mais desaforado, Aí- mas tudo bem. Desaforado demais. Vamos deixar essa Mas aí parte a de fora. gente se reencontrou na. Aí eu mudei de escritório no começo de 2020. Eu me tornei sócio de um grande escritório aqui em São Paulo. E aí algumas pessoas, né, que eram empresários, etc., que eu já conhecia, eu disparei uma mensagem para avisar, né, uma espécie de uma lista de transmissão, ó, agora faço parte do corpo do escritório tal e tal, né? E aí quando eu disparei essa mensagem e foi para ela, uma das pessoas, ela mandou um áudio. Ah, mas não foi você mandou uma mensagem bonitinha. Não, foi, ó, mas assim, super profissional, Protocolar, protocolar, sim, total. protocolar, Mas, zero. gente, mas sabe por que que eu respondi com áudio? Porque aconteceu algo antes, muito curioso. A gente ficou 1 ano sem se falar. Nesse 1 ano, eu não lembrava de você, mandei convite da festa, mas assim, ok, outro mundo. E eu comecei a, tipo, cocriar, assim, numa coisa de visualizar, porque eu falei, cara, agora eu tô pronta pra namorar, agora eu tô, sei lá, curada, agora eu tô estabelecida, posso olhar pra um relacionamento. Faz falta, né, ter alguém do nosso lado, mesmo que Uhum. seja pra encher o saco às vezes. Mas até isso é gostoso, até isso é bom. Aham. E aí eu comecei meio que a mentalizar, assim, o homem que eu queria pra mim. Tipo, e eu fazia isso todas as noites, todas as noites. E aí, até um dia antes dele me mandar mensagem, exatamente um dia antes, a minha prima falou: E aí, Nath, você não vai namorar, tal? Eu acho que você tá na hora, você trabalha muito. Porque, gente, eu trabalhava muito, era muito. E os colaboradores não me aguentavam mais. Porque aí eu falei: Eu quero, mas agora eu quero um advogado, sabia? Falei pra ela. Do nada. Do nada. Eu falei, eu quero um advogado, porque eu já tinha clareza do que eu queria como homem pra minha Uhum. vida. Tipo, não é aquela coisa de qualquer coisa. Porque a gente, quando é Você menina, vê vai que a bicha crescendo. pensou no negócio. Ela falou, um Total, advogado vai me total. ajudar. Exato. Vai ser perfeito aqui nesse lugar. Exato. Exato. Eu falei, eu quero um advogado, porque eu tô crescendo, tô exposta, eu não tenho, minha família não me ajuda. Tipo, não tem uma figura masculina que também é importante do Aham. nosso lado, pra dar uma segurança de carinho, proteção. Não tinha meu pai, não tinha ninguém. Então eu tava exposta com a minha filha. Eu falei, eu preciso de um advogado que vai me ajudar, tá crescendo a empresa. No outro dia, e eu já tava visualizando o homem que eu queria. No outro dia ele me mandou uma mensagem, no dia Aí você seguinte. falou, é um sinal. Aí eu falei, aquela, né? No final, olha. Mas não é, mas aí eu tive muita certeza, tipo, foi clareza. Aí eu mandei, oi, Fê, que saudade. Tipo, eu já falei, cara, é ele, porque eu não tive dúvida. E ela não tava errada, tá vendo? Você tá Eu- dando eu risada, não mas tive ela não tava dúvida. errada. Eu não tive A dúvida. convicção que você tinha no começo, ela passou a ter nessa hora. Exato, Assim. demorou um pouco, ele Sim. foi super paciente, porque quando a gente se reencontrou, ele foi muito sincero comigo. Ele falou: Olha, eu tô namorando, só que você é a mulher da minha vida. Tipo, ele foi muito sincero comigo. Ele falou: Eu quero ficar com você, eu quero ter uma família com você, eu quero casar com você. E posso terminar? Vou terminar porque, tipo assim, ele terminou, ele foi super sincero. Uhum. Aí ele chegou na outra parte, foi super sincero com ela também, terminou tudo. A gente começou nossa história. Depois de um mês, a gente já foi morar junto, porque a gente tinha muita certeza. Já foi morar junto, a gente já agendou o casamento, a gente, tipo, tudo. Aí depois, eu já engravidei depois de um tempo, que a gente queria mesmo. Aham. Mas essa história é boa. Porque até então, Porque quando a gente se reencontrou, a gente conversou, tal. E aí, o que aconteceu? Ela meio que deu uma recuada de novo, né? Assim, menos que da outra vez, mas deu uma recuada, falou, ixi, né? Aí eu falei, olha, dessa vez vai ser a última. porque eu ficava E aí eu tinha cheguei e medo. falei pra ela, ó, vai ser Sempre assim, tem assim, É muito assado, rápido, né? O medo do Exatamente. abandono É. ainda tinha. Aí eu joguei a real pra ela. Falei, ó, vai ser assim, 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 assado, tal. E aí eu peguei e fui pra Campos Jordão, na época, na casa de um amigo meu. E falei, olha, decide e você sabe onde me encontrar. E fui pra lá, cara. Tem uma coisa que você me falou naquele dia que eu nunca tinha pensado. Ele falou, cara, sabe por que você faz isso? Você é covarde. Ele falou pra mim. Você é covarde. Mexeu no ego Você dela. tem tanto medo de ser abandonada
pelos seus relacionamentos que você prefere abandonar primeiro do que sofrer o abandono. E, tipo, caiu como uma luva, porque é verdade. Eu ficava Aham. fugindo porque eu ficava pensando, meu, uma hora ele vai me abandonar. Então Aham. já deixa eu me preparar, ou já não querer mais. Aí ele foi pra Campos do Jordão e eu fiquei na clínica que eu tava trabalhando, era pré-Páscoa. No outro dia eu acordei. Falei, beleza, sei onde te encontrar. Quieta. Acordei, fiz a minha malinha, pus no meu carrinho Não E falou foi. nada. e fui sozinha pra Sem Campos. falar nada. Falei, ó, tô Nada. chegando. Ele falou, manda a localização. Mandei, ele não acreditou. Cheguei lá, aí eu cheguei bonitinha, tal, peguei a minha mala, dei pra ele levar a minha mala já. Aí ele levou a minha mala pra cima, no quarto, eu lembro como se fosse hoje, assim. Ele pegou, levou minha malinha, aí a gente entrou no quarto, fechei a porta, olhei pra ele e falei, ó, gente, eu vou casar com você. E você tem uma escolha, ou vai ser do jeito fácil ou do jeito difícil. Gente, a mulher botou na parede o A homem, gente né? não tem que perder Teve tempo. outra- E O que assim, seria o jeito difícil, Ju? ué? Para. Assim, Assina. Assim, ó, vai casar. O que Mas seria o aí jeito a gente difícil? Mas ele se entregou rápido. Ele falou, não, Não, vamos mas é no embora, fácil. então. Eu não quero descobrir o difícil. e aí Eu depois levantei as ele- mãos, opa, tá tudo bem. Mas aí depois ele me pediu em casamento, logo em seguida, no Dia dos Namorados, do mesmo ano. Foi. lá E no lá mesmo lugar. No mesmo lugar. 2020. 2020. No mesmo lugar, em Campos do Jordão mesmo, porque Sim. foi uma parte importante da nossa história, né? E tava no meio da pandemia também. Sim. Né? Então. Aí a gente casou, aí a gente casou engravidei. e- Aí foi a hora de juntar o negócio. É, Porque quando aconteceu isso, a gente não trabalhava junto. não, e ele tinha um negócio dele, eu tinha o meu, a gente tava crescendo.